a dança na desconstrução de estereótipos? Homens e mulheres na inversão de papéis. Ou melhor, em um novo contexto de sociedade. E ainda a força do empreendedorismo em comunidades carentes. E a superação de quem encontrou na inclusão social a oportunidade de mostrar talento. Tudo isso no Interface. Desde muito cedo, as brincadeiras determinam as habilidades que devem ser adquiridas por meninos e meninas. As bonecas e os carrinhos são uma grande prova disso. Uma forma de moldar a consciência dos pequenos para aquilo que se espera deles quando se tornarem adultos. Mas essa realidade vem mudando, talvez a passos lentos. E nessa caminhada já é possível encontrar bons exemplos de que a sociedade não está parada no tempo. Quando falamos em determinadas profissões, é quase impossível não pensar nelas de forma estereotipada. Os mestres de obra são homens, as empregadas domésticas são mulheres e ponto final. Mas é possível perceber que essas definições sociais estão mudando atualmente. Já é de família. A minha avó era costureira, minha mãe também era costureira. E quando eu cheguei aos 13 anos, eu entrei numa alfaiataria como office boy, fazendo entrega. Já tenho o quê? Praticamente 4 anos que eu estou nesse segmento de manicure. Costureiros ou alfaiates e manicuros, não é todo dia que vemos homens assumindo essas vocações. Quando nos deparamos com situações que quebram os modelos pré-definidos, pode ser que haja algum estranhamento, uma sensação de que algo está fora do lugar. Mas estranho mesmo é limitar o que uma pessoa pode fazer por preconceito. Os modelos ou os estereótipos, eles são horizontes. Eu gosto de pensar assim, eles são horizontes. Eles servem para organizar, indicar, apontar como que os grupos e as pessoas devem se comportar socialmente. É difícil romper esses modelos, porque esses modelos não estão apenas nos indivíduos. Eles estão espalhados nas instituições sociais de uma maneira orgânica e com eles se ligam de tal forma que é muito difícil você romper com esses modelos a partir de um ato individual ou puramente coletivo de um grupo. Com respeito ao estilista, eu tenho observado que a maioria dos homens, das mulheres também, eles acham que a maioria dos estilistas não joga no outro time. Eu, particularmente, nunca imaginava que iria me enquadrar em fazer unha, né, manicuro. Mas hoje é super de boa, super tranquilo, né, a profissão é bacana, é legal. E se os homens já estão ocupando as funções das mulheres, o contrário também é verdade. Imagine só, solicitar um motorista e quando chegar, ser uma mulher. A maioria dos passageiros, quando entra, já menciona isso. Falar que legal, uma mulher, tô vendo que tem algumas mulheres, isso é bom, principalmente as mulheres falando isso. Pegando carona nestas novas realidades, fica claro que muita coisa já mudou e continua mudando. Barreiras, aos poucos, vão sendo quebradas e mais contrastes vão surgindo. De qualquer maneira, ainda tem muita estrada pela frente. Eu já passei até por uma experiência de um passageiro sentar na frente e ficar me comandando. Vira aqui, vira ali, sai de trás do caminhão, como se eu não soubesse dirigir. E são muitos os desafios nesse processo de desconstrução. Para Fabrício, o momento é de abrir as portas e a cabeça para todos que se arriscam a mudar velhos modelos. Geralmente, para quem vê manicure homem, né, já vem na cabeça, é homem, né, vem com grosseria, né, mão pesada, só que para quem faz unha comigo, né, vê que não é isso tudo um bicho de 7 cabeças, entendeu? Romper com essa divisão, esses padrões de gênero, eu acredito que isso a curto e médio prazo não vai ocorrer. O que eu acho que a gente tem caminhado em algumas funções, sobretudo em algumas classes sociais, em alguns tipos de trabalho que demandam alguns tipos de formação, uma maior igualdade na possibilidade de escolha de assumir esses papéis.
No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas moram em comunidades. E este público já movimenta mais de 78 bilhões de reais nas favelas. E o mais interessante, 44% dos moradores de periferia querem empreender. Desses, 62% desejam desenvolver um negócio dentro dos aglomerados. Um investimento que tem dado bons resultados, não só financeiros, mas sociais. E para falar um pouco mais desse assunto, a gente recebe no nosso estúdio Bruna Silveira, que é coordenadora de comunicação da organização Favela. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Então, muitas vezes aglomerados são associados a alguns padrões de estereótipos de drogas, violência, e a gente quer saber se com o empreendedorismo esses padrões vêm mudando. A gente costuma dizer lá no Favela que os moradores de periferia são pessoas assim que já empreendem desde que nasceram, né? Elas empreendem muito por sobrevivência, né? Para colocar o arroz com feijão ali, para pagar a conta, então seja fazendo um bico, fritando um salgadinho, pintando uma casa. Então, assim, desde sempre, moradores de periferia são empreendedores, assim. O que a gente tenta fazer no Favela é quebrar muito esse estereótipo de mostrar que o empreendedor é só o grande empresário, ou é só... Até com esse termo empreendedor, assim, a gente costuma trabalhar muito isso até com o nosso público mesmo, que é morador de favela, porque muitos deles não se identificam como empreendedores, sendo que, assim, desde que eles nasceram, eles vendem coisas para conseguir se sustentar, né? E essa visão é muito, assim, dependendo da forma como você vê a periferia mesmo, de só um lado negativo, né, das drogas, da violência, como você comentou, assim, e a gente tenta muito trabalhar isso, de mostrar esse lado positivo da periferia, da criatividade, da inovação, porque o favelado, o periférico, ele é muito criativo e ele se vira nos 30, né, digamos assim. Aliado a essa criatividade, como que é possível fazer isso? Que tipo de empreendimentos é possível desenvolver dentro dos aglomerados? Eles fazem de tudo, assim, né? Dentro dos aglomerados dá para fazer de tudo. Eles, desde no ramo da alimentação, né, até coisas mais criativas mesmo, igual a gente teve um morador de favela que a gente acelerou, que ele tem um negócio de lavagem ecológica, que ele lava carros utilizando 300 ml de água, assim, né, que ele usa a cera de carnaúba para lavar o carro. Então, assim, eles são... muita criatividade mesmo e inovação, e até a gente se preocupa também com esse impacto socioambiental positivo, assim, né? Então, dá para pensar em diversas coisas pensando no que eles têm, porque eles não têm muitos investimentos ou acesso à educação formal, que muitos outros empreendedores têm, né? Mas dá para fazer de um tudo, assim, sendo morador de favelas. E de que forma esses projetos estão mudando a realidade dos moradores, assim, de empreender, ajudá-los, né? Uhum. No Favela a gente tem 3 programas de aceleração, que é o PIPA, o Favela Resiliente e o Core Criativo, assim. A gente já acelerou 131 empreendedores com esses 3 programas de aceleração, assim, e o que tem ajudado é porque, realmente, eles já sabem empreender, até um pouco prepotência nossa falar que a gente está ensinando eles a empreender, porque eles já sabem, mas o negócio é que a gente tenta modelar o empreendimento para que fique mais vantajoso para ele, assim. Porque em muitos casos, por exemplo, as pessoas descobrem que estão pagando para trabalhar. Então, assim, ou cobrando um preço muito barato, por achar que é morador de favela e não pode cobrar muito caro. Então, a gente ajuda muito nesse empoderamento mesmo deles, assim, de mostrar, olha, vocês têm o valor e tal, e de ensinar tanto na gestão financeira, fluxo de caixa, como que negocia aquilo ali. E também uma coisa que a gente vê assim, de um impacto muito positivo para eles é o lado da comunicação. Você acredita que com esse empoderamento, com essa coisa das redes sociais e, claro, também gerando economia, você acredita que as pessoas conseguem enxergar eles hoje de uma outra forma? A sociedade enxerga o favelado de uma outra forma? Espero que sim, porque realmente uma coisa que a gente acha muito triste, assim, quando a gente ouve, o empreendedorismo está chegando nas periferias. Porque não, realmente, o empreendedorismo sempre existiu nas periferias, assim. Então, a gente espera mesmo que a sociedade comece a olhar para os moradores de favelas como como pessoas que movimentam também a economia, pessoas que têm potencial intelectual ali
enorme, não é porque é morador de uma periferia que sabe menos que alguém que mora no asfalto. Então a gente espera e a gente trabalha para que eles possam se empoderar e mostrar que eles têm todo esse poder, assim. E qual a visão que o mundo dos negócios tem do empreendedorismo nas favelas? O mundo dos negócios, eu acho que agora o pessoal está começando a entender, assim, como uma potência, assim, nas favelas. Tanto que ultimamente tem surgido muitas matérias, né, do potencial que existe dentro das periferias para a economia, assim, né. Mas ainda é bem... Ainda eles tratam esse assunto, assim, com um pouco excluído, assim, porque o pessoal não tem acesso à educação formal, e quando tem, é muito caro, as tecnologias mesmo, não é toda periferia que tem internet, o mundo dos negócios, o governo, as instituições ainda têm que olhar bem para fazer políticas públicas e tudo, para olhar para a periferia com um olhar mais cauteloso, mais cuidadoso, e de dar mais acesso para eles as oportunidades, assim. É possível, então, com esses projetos, se aliar ao desenvolvimento sustentável, eles ensinarem para eles mesmos? Sim, sim. A gente busca muito, a gente fala que a gente quer formar líderes locais, assim, para que eles possam passar, né, para frente isso. E é uma coisa que a gente percebe, por exemplo, no Core Criativo, que foi o último curso que a gente fez, o último programa que é voltado só para jovens. São pessoas entre 18 e 35 anos, assim, eles mesmos começam a procurar a gente porque eles querem ser voluntários dos nossos projetos, assim. Eles querem começar a ensinar para mais e mais favelados e moradores de vilas e periferias coisas que eles aprenderam, assim. Então, a gente quer formar esses líderes para que eles possam repassar os conhecimentos. Muito bacana. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Muito obrigada, Bruna. Sucesso na organização, que os projetos cresçam, né? Amém. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta para falar da dança na quebra de estereótipos. Com batidas fortes e movimentos bem expressivos, o hip hop tem conquistado mais espaço na sociedade, como exemplo de dança contemporânea. Na outra ponta, o balé, consolidado como estilo clássico, continua a ganhar adeptos. Os dois ritmos podem até ser diferentes na forma, mas têm o mesmo potencial quando o assunto é inclusão social e quebra de paradigmas. Eu andei pensando no seu beijo, coração queimando, de desejo de ser o seu anjo, seu único jeito de viver um amor diferente do... Eu comecei com balé clássico, né, aos 11 anos, mas eu sempre fui uma pessoa muito imperativa, não parava quieta. E então eu sempre me sentia muito presa aos movimentos e às sequências coreográficas e começava a criar os meus próprios passos e movimentos de dança. Quando eu fiz uns 10, 11 anos, eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube, gostar, pegar umas coreografias, assim, diferentes. Achei muito legal, muito inovador. O meu interesse pelo hip hop surgiu mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos, assim, vendo videoclipes, vendo outras pessoas dançarem, surgiu as músicas e tudo mais. O hip hop surgiu nos Estados Unidos como uma manifestação artística de homens negros que enfrentavam problemas sociais. Nem sempre as mulheres tiveram espaço nessa dança, porque os movimentos fortes são culturalmente atribuídos ao universo masculino. A mulher veio chegando assim na cultura hip hop, na música, no grafite, na dança, mais na década de 80, 90. Eu creio que a mulher dançando hip hop, ela demonstra que não é impossível pra gente, que nós não temos uma limitação, que nós somos no mesmo nível. Então, assim, nós não somos inferiores, a mulher não é inferior. Tem danças que você precisa ter um tipo de corpo, e no hip hop não. No hip hop você pode ter o corpo que você quiser e você dança. E a presença delas nesse estilo musical não só dá uma nova estampa ao ritmo, como desconstrói o padrão machista ainda enraizado na sociedade. A gente, como mulher, dançando, a gente é vista por outras mulheres e meninas como uma figura muito forte. E é isso que a gente quer manter, uma figura de empoderamento realmente. Muita gente pensa que balé é coisa só de mulher. Talvez pelos movimentos sutis, ou pelo simples fato de estarmos acostumados a pensar assim. Minha mãe é apaixonada com balé, ela literalmente ama, e quando ela viu eu fazendo, que eu gostei, ela falou: filho, é isso que você quer fazer?
Então eu simplesmente falei, sim, mãe, é o que eu quero. Hoje em dia eu acredito que o preconceito quebrou muito isso, né? Mas antigamente era mais complicado, então eu meio que ficava assim, será que eu posso, será que não? O balé clássico já tem quase 600 anos, um estilo de dança famoso e consolidado mundialmente. Todo esse tempo serviu para desenhar um novo horizonte e implantar consciência diferente de quando surgiu. Mas os homens que escolhem ser bailarinos ainda enfrentam desafios. Os desafios que a gente encontra como homem é se colocar na sociedade mesmo, né? Porque é mais visto como uma dança só para meninas, né? E não é isso, né, que é o balé clássico, ou o jazz, ou as outras danças, né? Por exemplo, o balé clássico, ele precisa do homem para fazer os pas de deux, as carregadas. Eu gosto de dançar, meus amigos, minha família, todo mundo sabe disso. E eu nunca tive nada, assim, a ver com a dança, que alguém veio dizer. As companhias de dança brasileiras sofrem com a falta de bailarinos homens, se comparadas com as europeias. Isso acontece porque, no Brasil, não existe muito incentivo para que os meninos entrem no mundo dos pliés e pas de deux. O básico e praticamente todos os passos são tanto para o homem quanto da mulher, mas tem que se ter, sim, um diferenciamento durante as aulas para que possa aprimorar a técnica masculina. Eu acredito assim, que tem coisas que, por mais que uma bailarina ela é super talentosa, mas vai necessitar de um corpo masculino para fazer. Seja com movimentos fortes ou desenhados, na expressão de corpos másculos ou delicados. A dança ultrapassa o universo da arte, sendo capaz de desconstruir barreiras. Exemplo de superação e talento. Atletas paralímpicos têm conquistado protagonismo no mundo dos esportes. E independentemente da modalidade, quase nunca deixam a peteca cair. Seja no jogo ou na vida. Duval, tenho 23 anos, há 7 anos jogo tênis, pratico esporte e há 5 anos eu jogo tênis profissional. Eu faço parte da equipe Botija Tênis, de tênis adaptado, e o esporte é na cadeira de rodas. Já participei de 3 mundiais e atualmente faço parte da seleção brasileira de tênis adaptado. Na infância eu fazia de tudo. Andava de bicicleta, jogava bola na rua. Eu sempre fui uma criança normal. Tinha as limitações, mas eu sempre tentei levar a vida mais livre, sem ficar dependente, sem ficar acolhida. Então eu sempre fui mais solta, sempre gostei de tudo. A adaptação em si foi muito tranquila, porque como é nascimento, querendo ou não, é algo normal. Como se tivesse nascido uma criança normal, com nenhum hábito tem que preparar uma coisa. Querendo ou não, tem uma preparação. Mas com 11 meses minha mãe já colocou a prótese e eu saí andando. Aí nunca mais eu parei. Criança e adolescente é mais fácil de lidar, mas adulto que é a parte complicada. Porque adulto é muito maldoso, é ignorante. Eu aprendi que eu tenho que conviver do jeito que eu sou. Então a minha família, principalmente a minha mãe, sempre me deu apoio e falou assim, olha, você tem que agir normalmente. E, não colocar um obstáculo muito grande. Então, eu sempre tive esse apoio conjunto. Eu conheci o tênis em cadeira de rodas a partir do basquete. Eu já participei de outras modalidades, mas a partir de um treino simples de uma quadra de basquete, me apresentaram, assim, você tem perfil para ser um tenista, é o que a gente está procurando. E em 2013, eu conheci o esporte profissional. Foi onde eu me encantei, a primeira coisa que passou na minha cabeça é, você vai jogar uma Paralimpíada. É o sonho de um atleta. A partir do momento que eu vi pessoas com limitações que fazem coisas que é até difícil de acreditar, superam limites. Então eu falei assim, caraca, eu posso, né? Nada pode me impedir. Então se uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, uma pessoa que tem uma má formação, que usa uma prótese, pode, eu também posso. A adaptação na cadeira de rodas, cara, foi a parte mais difícil, porque há 17 anos da minha vida eu nunca andei numa cadeira de rodas.
E aos 17 anos de idade eu comecei a praticar o esporte usando essa ferramenta. E cara, no momento eu falei assim, gente, eu vou cair. Aí eu tive que aprender a usar a cadeira de rodas, a perder o medo, para depois eu falei assim, agora eu vou ser atleta, eu vou jogar. Definir a Mary Cole é muito difícil, porque antes eu era uma pessoa que ficava dentro de casa, brincava na rua e tal, mas hoje eu sou mais livre, hoje eu já conheci lugares que eu nunca pensei em conhecer. Essa vontade, entendeu, de seguir em frente, alcançar os objetivos. Já houve época em que qualquer doença mental era sinônimo de loucura. Época em que os manicômios eram o único horizonte possível para quem sofria desses distúrbios. Hoje, muita coisa mudou e é até válido dizer que de loucos todos temos um pouco. Brincadeira à parte, o projeto inovador em Belo Horizonte tem apontado o caminho da superação para quem trata sofrimento mental. Basta cruzar esta porta para derrubar as paredes do preconceito. O contato com a arte revela: opa, acho melhor fazer diferente. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Espaço Cultural da Suricato. Agora sim, posso continuar a história. Pois é, a Cíntia é apenas uma das pessoas que integram este espaço num tratamento alternativo para aqueles que passam por algum sofrimento mental. E lembra da quebra de paredes? É bem isso. Seja na maneira de receber, na arte que encanta os olhos ou que preenche os ouvidos, e por que não na satisfação do paladar, que o Suricato promove o encontro dessas mentes, daquelas que poderiam estar sufocadas, com as outras que têm o aval da sociedade. A recepção do público é muito interessante, diversificada, mas sempre positiva, né? Assim, sempre acolhedora. E tem sempre uma surpresa, uma boa surpresa, né? Diante da realidade de um projeto, ou de um conceito, ou de uma ideia, né? Que é a possibilidade de uma sociedade sem manicômios, né? Não só os manicômios físicos, né? Estruturais, mas os manicômios mentais, né? Por aqui tudo inspira organização, equilíbrio e beleza. As pecinhas dos mosaicos ganharam um contorno criado por mentes em tratamento, as mesmas que transferiram para os panos uma matemática que faz dos pontinhos desenhos desafiadores. Aliás, mentes que também se organizam para caprichar nos pratos que vão conquistar a freguesia. E tem dado certo, porque a clientela vai só crescendo. Se bem que, para a Associação Suricato, são convidados, ou melhor, testemunhas de que uma camisa de força só limitaria o potencial dessas pessoas. Organização da sua vida, organização do seu, né, assim, das suas finanças, né, organização, né, o fortalecimento para enfrentar, né, assim, para enfrentar a realidade, para resolver seus problemas, né, para protagonizar a sua história. O Espaço Cultural Suricato fica no bairro Floresta, na região leste de Belo Horizonte. Um endereço certo para o encontro da cidade com a loucura, mas uma loucura repaginada, eu diria até inspiradora. As pessoas vão escolher um modelo de economia solidária, né, onde os bens são coletivos, né, onde se partilha o conhecimento, se compartilha o poder, né, e as relações são horizontalizadas. E não dá para encerrar esta visita sem uma curiosidade que traz na resposta outra lição. Por que Suricato? É uma alusão a um mangusto africano que vive nas galerias. Ele é pequeno em relação aos animais das savanas e que, para sobreviver, eles se organizam, eles se protegem, eles distribuem as tarefas, eles se solidarizam. A gente se despede por aqui, mas a semana que vem você tem um novo encontro com a equipe do Interface. Não se esqueça que esta e outras edições do Interface estão disponíveis no canal do YouTube da PUC TV Minas. Vai lá, assiste de novo e compartilha com a galera.
Aproveite também para enviar o seu recado nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima!